Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regras de negócio do domínio e regras de negócio da aplicação, a diferença entre essas duas coisas, e eu vou dar um exemplo na aplicaçãozinha que a gente vai utilizar lá na imersão Clean Architecture. E aí galera, beleza? Esses dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre a diferença entre as regras de negócio do domínio e as regras de negócio da aplicação. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui, que é uma espécie de pré-requisito, né, e complementar a esse vídeo de agora. Bom, então primeiro vamos pensar o seguinte, o que é uma regra de negócio? Então uma regra de negócio é uma política do seu sistema. Essas regras de negócio, as políticas, elas podem ser políticas do domínio em si ou da aplicação. Qual que é a diferença entre essas duas? Então a regra de negócio do domínio é uma regra mais fechada, que está relacionada diretamente com o seu domínio, com o domínio da sua aplicação. Então, de maneira geral, você vai implementar uma regra de negócio do domínio quando for uma coisa bem sedimentada mesmo, e essa regra vai valer para qualquer aplicação. Então, você tem que imaginar uma coisa que é fundamental do domínio, uma regra de negócio que é fundamental do domínio e que não muda de aplicação para aplicação. No livro Clean Architecture, o Robert Martin chama essas regras de negócio do domínio de regras de negócio críticas. E as regras de negócio dos casos de uso, que vão nos casos de uso, são regras de negócio específicas da aplicação. Então você tem que pensar o seguinte, as regras de negócio do domínio são regras que estariam presentes mesmo que não existisse um sistema para automatizar o uso dessas regras. Então são regras de negócio fundamentais para o modelo de domínio. Ele dá um exemplo bem legal, dá uma olhada. Então ele dá exemplo de uma aplicação de empréstimos no banco. Ele fala o seguinte, que o fato do banco aplicar uma porcentagem de juros sobre um dinheiro no empréstimo é uma regra de negócios crítica. Não importa como esses juros é calculado, se é por um ábaco ou se é automaticamente por um sistema mesmo de software. Então essa regra de negócio de aplicar os juros é uma regra de negócio do domínio. Então ela deve ficar no modelo de domínio. No caso, esse objeto aqui que eu estou mostrando é um objeto de empréstimo e ele contém lá o método Apply Interest, que é uma regra de negócio crítica do domínio. Então, basicamente, você tem regras de negócio críticas do domínio e tem dados críticos do domínio também. Então, os dados críticos do domínio são os dados que você precisa para aplicar as regras. Então, no caso do empréstimo, a gente tem um principal aqui, que é o montante que foi inicialmente emprestado, tem a taxa e tem o período de empréstimo. Então, esses são os dados críticos do negócio. Depois você tem as regras de negócio, que é fazer o pagamento, aplicar os juros e cobrar uma taxa de atraso. Então repara, todas essas regras de negócio e todos esses dados, eles são críticos para o negócio e existiriam mesmo sem ter uma automatização em um sistema de software. Então essas são regras de negócio do domínio. E o que seriam regras de negócio da aplicação? Dá uma olhada. Então no caso da aplicação de empréstimo, a gente poderia ter o seguinte caso de uso: pegar informações de contato para um novo empréstimo. Então a ideia é a seguinte, antes de fazer o empréstimo, a gente tem que pegar o nome, o endereço, a data de nascimento, o Social Security Number, que é o RG deles, o CPF e assim por diante. Então tem que ter todos esses dados, validar esses dados e pegar o score do crédito da pessoa que quer fazer o empréstimo. Se esse score de crédito é menor do que 500, ele não vai fazer o empréstimo. Então repara, isso é uma regra de negócio da aplicação. Ela é específica desse banco, de como ele quer implementar a realização de empréstimos no banco. Então deu para notar mais ou menos a diferença entre regra de negócios da aplicação e regra de negócio do domínio? Então na minha aplicaçãozinha lá que eu estou fazendo, uma espécie de notepad, que eu estou chamando de The Wisepad, eu tenho a seguinte regra de negócio, que é o seguinte: quando você está criando a nota, se a nota já tem um título que já existe para aquele usuário, então, por exemplo, digamos que eu criei uma nota com o nome Minha Nota. Se eu tentar criar uma nova nota com o mesmo nome, Minha Nota, ele rejeita. Então a dúvida que fica é a seguinte, essa é uma regra de negócio de domínio ou da aplicação? Então, ao meu ver, isso depende um pouquinho. Porque depende se você quer que seja uma regra para todas as aplicações, então realmente você quer que essa regra do título ela valha para todas as aplicações, e nesse caso então você vai implementar no seu modelo de domínio, ou se é uma regra que você está usando nessa aplicação, mas pode ser que você mude de ideia. Se for uma regra mais volátil, você vai querer colocar ela como regra de negócio da aplicação e não do domínio, porque daí você tem mais flexibilidade, você pode criar uma outra aplicação ou você pode mudar essa regra de negócio com mais facilidade. Então lembra, as regras de negócio do domínio, elas tendem a ficar mais fechadas, você não vai mudar muito essas regras
de negócio do domínio. Agora, as regras de negócio da aplicação, ou seja, que estão implementadas na camada de caso de uso, são regras que podem mudar com mais facilidade. Então, na minha aplicação, né, esse código que implementa essa regra, ele está aqui, ó, certo? Então, o que eu faço aqui? Quando eu estou criando a nota, eu pego todas as notas já existentes daquele usuário, eu verifico se já existe alguma nota com o mesmo título, certo? E se já existe uma nota com o mesmo título, eu retorno então um erro, certo? Existing Title Error. Então repara, isso aqui está implementado no caso de uso que se chama Create Note, certo? Então, o caso de uso que cria a nota. Então, uma regra de negócio da aplicação. Se eu quiser mudar isso daqui e colocar como uma regra de negócio do domínio, também dá, certo? Então, uma decisão do desenvolvedor. Posso pegar essa regra e colocar lá no meu domínio. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, na hora que eu inserir uma nota para o usuário, aí eu tenho que verificar, certo? Se já existe uma nota com aquele nome. Tá? Do jeito que está o meu domínio hoje, eu não consigo fazer isso. Porque eu estou guardando o dono da nota na própria nota. Então a nota é que contém o usuário dono, certo? Eu não estou guardando as notas no usuário. Então se eu quisesse implementar essa regra de negócio como regra de negócio do domínio, eu teria que alterar o meu modelo. Não tem problema, posso fazer isso tranquilamente, certo? É só fazer uma refatoração. E repara que os testes não vão mudar, porque o teste que eu estou fazendo para verificar essa regra é o teste contra o caso de uso. Bom, espero que tenha ficado claro, então, essa diferença entre regra de negócio do domínio ou da aplicação. É uma coisa que não é tão fácil de entender assim, mas com o tempo acho que a gente vai amadurecendo essas ideias e vai ficando mais claro então o que vai na camada de casos de uso e o que vai na camada de domínio. Depois então na imersão Clean Architecture a gente vai ver esse código aqui com mais detalhes. Tá? Eu queria te dizer uma coisa que é um pouco triste, que vai demorar um pouquinho para eu conseguir fazer a imersão Clean Architecture, porque eu tenho que terminar o curso que eu estou dando para graduação aqui na Unifesp, tenho que terminar de gravar o curso Clean Architecture completo e fazer uma versão MVP lá do The Wise Dev. Mas fica tranquilo que vai acontecer. Vai demorar uns 3, 4 meses, mas vai acontecer. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.